Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ele tá no meu, ele tá no teu, ele tá no nosso barco, tá bom? Nunca duvide disso, nunca, 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 porque Cristo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele não é invasor. Tá? Ele está no teu barco até o dia que você permitir que ele esteja, ou ele vai entrar no teu barco assim que você permitir que ele entre, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão, tá? Vai ser bem rápido, mas a gente não pode esquecer de pedir para você curtir, de você dar aquele like, de você comentar, compartilhar. Tudo isso é muito importante para que a mensagem de Cristo, a palavra seja propagada, seja multiplicada e chegue aos corações sedentos do seu amor, tá bom? Então, vamos começar o nosso vídeo. Eu sou a Cláudia e este é o canal Seja Calmaria. Precisamos ao menos tentar ser calmaria em meio a esse tumulto que a gente vive, né? Até a gente tem um problema seríssimo com o nosso controle de temperamento. Até as pessoas mais calmas um dia perdem a paciência, né? Chega um momento que elas estouram, mas precisamos tentar buscar a paz e a sabedoria em Cristo. É fácil? Não. É um trabalho árduo, sim. Ele é diário, sim. Você vai conseguir às vezes. E às vezes não, tá? Então a gente vai falar hoje um pouco do controle do temperamento, porque isso fala muito pra mim. Muito. Vocês não imaginam o quanto isso fala pra mim. O controle do nosso temperamento, que é um dos, assim, né? O domínio próprio, que é um dos frutos do espírito. Mas não é fácil. Tem gente que nasce com este fruto já dentro de si, aquela paz, aquela calmaria. Tem gente que passou uma vida toda afobada, ouriçada, tantos problemas, tantas coisas para serem feitos e resolvidos nas mãos da gente, que a gente acaba difícil de fazer essa mudança, mas é um processo que a gente precisa fazer todos os dias e não é fácil. Não, eu digo de carteirinha, não é fácil, porque tudo que você fala, tudo que você faz sempre sofre julgamento. E principalmente quando você está no processo de mudança, no processo de procurar a paz e a calmaria dentro de si, aí é que você é julgado. Mas aí é uma coisa que eu trago para mim, que eu falo para você. Pega todas essas pedrinhas que as pessoas vão te jogando e vai construindo os teus degraus, né, do desenvolvimento, do amadurecimento, né, do crescimento em Cristo, que tu vai ver que vai dar resultado. Vai demorar, não vai ser, pisquei, resolveu. Mas vai resolver. No tempo de Cristo. Até lá você vai, apanhando, aprendendo e amadurecendo. Tá bom? Então vamos lá. Essa mensagem que eu trago hoje, ela se encontra em Provérbios, tá? Provérbios 15, 28 e 29, que diz o seguinte: Provérbios 15, 28 e 29. Isso. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância as coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então, a gente está sempre pronto para responder do que para ouvir, né? E eu até falei sobre isso numa mensagem sobre o domínio da língua, que a gente está mais propenso a falar do que para ouvir. Mas nessa mensagem aqui, né, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando sobre isso, eu aconselho vocês a ir lá na mensagem. Eu vou deixar aqui, tá, um link para vocês verem esse vídeo sobre a língua, o domínio e a sabedoria, tá bom? Nessa mensagem, o Senhor Deus nos alerta para o nosso temperamento.
nosso agir imediato em relação aos problemas ou mesmo em relação a algo que não estamos de acordo, não gostamos ou às vezes até ofensivo, né? Então, nós seres humanos, nós somos dotados de percepção, de inteligência que nem sempre a usamos. O homem tende a usar de imediato seu instinto, sua raiva, para resolver algo. E o que é que acontece? Em vez de resolver um problema, a gente acaba causando outro desnecessário, porque não tivemos a inteligência de controlar o nosso temperamento, buscar a sabedoria em Deus, né? Controlar toda esse furor, né, que vem dentro da gente na hora que somos ofendidos, para depois a gente agir. Mas isso não é bom aos olhos do Senhor, porque Ele enviou seu único Filho para nos ensinar o contrário, né? E assim a gente errar menos. Então, quando deixamos a carne falar mais alto do que o Espírito, estamos cometendo um erro do qual vamos nos arrepender, né? Quantas vezes a gente não respondeu a alguém de forma grossa, estúpida na hora que fomos atacados e depois a gente viu que poderia ser resolvido de forma diferente, né? Que poderia ter se resolvido na conversa. Só que naquele momento deixamos o nosso eu falar e aí deu errado. Né? Às vezes, quando a gente está com raiva, não filtramos o que vem aqui. A gente pode falar muitas coisas de formas sem ofender. Então, a gente vai ver o que é que diz lá em Gálatas 5, 16 e 17. Vamos ver lá, Gálatas. Eita, eu desmarquei. Aí, quando eu desmarco as coisas, mas vamos lá. Gálatas, encontrei. 5, 16 e 17 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só. Quando nos deixamos levar pela carne, ou seja, pela emoção, seja de raiva, rancor, ira, seja porque não gostamos disso, daquilo, acabamos afastando, inclusive, nossas famílias e amigos. Pessoas das quais mais gostamos e queremos bem. E você sabe como isso acontece? Quando nos deixamos levar por pensamentos que não estão de acordo com o Espírito Santo, e sim com a carne. Né? Poderíamos evitar isso? Sim, poderíamos. Como? Se a gente pudesse colocar no lugar do próximo, é difícil. É difícil. Muito difícil. Nos colocarmos no lugar. E às vezes as pessoas pensam que se colocam. Mas não. Porque para você se colocar no lugar do próximo, você tem que sentir a dor do próximo. Né? Se o teu próximo tem um filho doente, né? E esse filho está muito doente, e aí o próximo está angustiado e você simplesmente faz assim, vai passar, tudo vai ser resolvido. Vamos orar? Eu não sei se essa é a colocação certa. Se você realmente se colocou no lugar do próximo, você pode estar sendo solidário com o próximo, né? Eu vou orar para que esse teu problema passe, vamos interceder, mas você só vai realmente entender a dor do teu próximo se você realmente se imaginar na posição dele, se fosse meu filho, se fosse meu marido, se fosse minha mãe, se fosse meu pai, como eu estaria, né? Então, quando a gente, assim mesmo é com a discussão, quando alguém te ofende, na hora a tendência do ser humano é revidar, mas se a gente parar um pouco e analisar por que ele está agindo assim, o que foi que eu fiz
eu recebesse dele esta ofensa, né? E daí eu já estou tentando me colocar no lugar dele para saber o motivo daquilo. Então a minha resposta vai ser diferente, né? Então esse é o lugar mais difícil de se estar, é no lugar do próximo. Aham. E a gente, quando se coloca no lugar do próximo, a gente deixa de ser juiz, a gente deixa de condenar. Uhum. Isso muda tudo, todo o nosso pensamento, né? Porque o ser humano, por natureza, ele é juiz, mas ele nunca quer ser um réu. Hum. Por isso que é difícil se pensar em estar no lugar do próximo que te feriu. Porque quando a pessoa te fere, você já vai julgando a pessoa, né? Mas quando eu estou te julgando, te apontando, eu tenho 3 dedinhos apontando para mim. Então eu tenho que me colocar no seu lugar. É fácil? Não é. Vai se pensar primeiro nisso? Dificilmente. Mas a gente precisa tentar. A gente precisa deixar que o nosso eu de lado, para que o eu de Cristo possa começar a agir naquele momento, né? Então, a gente precisa entender que o ser humano, ele não está aberto de imediato para isso. Mas esse negócio de julgar é tão sério, que vamos ver o que Cristo nos fala lá em Mateus 7, do 1 ao 5. Vamos lá. Mateus 7, do 1 ao 5, diz o seguinte. Olha só como já começa. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que vos tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E a gente esquece muito, né? De que quando a gente está julgando alguém, medindo alguém, ó, já vem pra gente a mesma medida e o mesmo julgamento em outro momento, né? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes a gente está tão envolvido dentro do nosso eu, dentro da nossa mágoa, porque fomos magoados, que esquecemos, né? Estamos assim julgando, que esquecemos que podemos ter cometido sim. Podemos ter sido a reação daquela pessoa que me magoou. Sim. E muitos de nós, muitos, esquecem isso. Então, se cada vez que a gente parar para julgar o próximo, pensarmos nesta mensagem, em vez de julgar, a gente vai se colocar no lugar dele. E aí então, o Espírito Santo falará mais alto em nosso ser. E o nosso temperamento será mais facilmente controlado. Estamos em um momento, gente, de nos unir, nos fortalecer como pessoas, né? Como família. Famílias de sangue, famílias em Cristo. Não é o momento de haver dissensões, de intrigas. Olhe o modo como você fala com seu irmão. Veja como você vai resolver o problema, aquele impasse com seu irmão. Não é momento para isso. Que o seu eu diminua e o eu de Cristo cresça dentro de você. Né? E aí a gente vê exclusões, friezas, e isso me leva a pensar cada vez mais que devemos sim pôr em prática o que ouvimos, falamos e aprendemos, que precisamos sim viver o que falamos. Não é fácil. A gente é imperfeito, cheios de falhas e contradições, mas a diferença é que a gente precisa tentar. Sim. Como é que a gente fala de perdão, mas não pratica?
precisamos praticar o perdão, porque Cristo, lá em Mateus 6, 14 e 15, né? Ele diz o quê? Que lá ele diz que para Deus perdoar os nossos pecados, precisamos também perdoar quem nos ofende. Quer ver? Mateus 6, 14 e 15 está aqui. 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, você não perdoa o teu irmão, mas está depois pedindo a Deus para perdoar os teus pecados. Tu achas? É uma reflexão para você, para mim, para todos nós. Deus, em sua infinita sabedoria, nos colocou essa condição de perdão, por saber que o ser humano é mais propenso a condenar do que perdoar. E a gente falando de fé, a gente fala muito de fé, né? Vamos ter fé, praticar a fé. Mas a gente precisa exercitar a fé. A gente fala de perdão, precisamos praticar perdão, a gente fala de fé, a gente precisa exercitar a fé, né? E como é que a gente exercita essa fé? É justamente em meio às tempestades, às adversidades, em meio aos problemas. Porque como ele falou, Cristo falou lá em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E em Mateus, lá em Mateus 16, 20, estou com o livro de Mateus aqui, Mateus 16, 20, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, 16, 20, aqui achei. Então, 17 e 20, perdão, 17 e 20, 16 e 20, eu vou ler aqui, não tem nada a ver. Lá em 17 e 20, Mateus 17 e 20, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele nos fala o quê? Que se nossa fé for pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, ela pode mover montanhas, fazer coisas incríveis. É exatamente quando o limite da nossa fé, sabe, das nossas forças se acaba, né? É justamente aí, quando o ser humano entende que não depende dele, mas de Cristo, é que ele começa a exercitar a fé. Mas não importa em qual momento. O importante é você exercitar a fé, porque falamos muito na fé. Se a gente fala em perdão, fala em fé, a gente precisa exercitar. A gente também fala muito em obediência. Precisamos praticá-la, sim, porque bem sabemos que é difícil sermos obedientes. Quando queremos algo que não estamos conseguindo e no frenesi de conseguir, não paramos para perguntar a Deus se é da vontade dele aquilo que estamos buscando, aí a gente pergunta a Deus se é da vontade dele, mas a gente não espera a resposta, aí dá errado, né? Lá em Tiago 4, versículo 7, ele fala sobre a obediência. Ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele nos falou isso, ele quis dizer, resista ao mundo, resista às glórias mundanas, resista a alegrias passageiras, me obedeçam. Porque o que tenho para vocês é eterno, é refrigério para as vossas almas, porque Deus diz que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Obedecer não é fácil, mas precisamos colocar a vontade de Deus acima da nossa, para que possamos alcançar o melhor para nós e nossa família. É isso, exatamente. E a gente fala também de amor. Devemos, como cristãos, acima de tudo, praticar, porque Deus é amor. Cristo veio ao mundo para nos ensinar o amor verdadeiro e praticar esse amor sem medidas. Como ele nos fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que amor imensurável, que amor tão grande foi esse. O amor de Cristo, o amor de Deus por nós, que enviou Cristo, que morreu numa rude cruz por nossos pecados, para nos salvar, para nos dar. Antes vivíamos pela lei. Jesus veio trazer o amor também, para que a lei fosse cumprida com amor. Ele não veio para tirar as leis. As leis continuam, mas ele trouxe o amor para que as leis fossem praticadas com amor também. E por fim, a gente fala muito de união, né? Somos corpos totalmente ligados e assim bem ajustados, unidos, vivendo em amor. Não é assim que a gente canta? Mas a gente precisa trabalhar muito mais esse amor, viu? A gente precisa trabalhar o amor, a compreensão, o temperamento, a obediência e o perdão em nós para que a união realmente continue existindo. Porque muitas são as coisas que podem acontecer e desfazer isso, ó, num piscar de olhos. E a gente fala muito, fala, e a gente precisa praticar. Mas fala em praticar, não é com quem a gente gosta, é com quem nos ofende. Com quem fez algo do qual nós não gostamos. Nos deixou mal. É fácil, Cláudia? Não. Não é. E é aí quando o eu de Cristo tem que trabalhar em nós. A gente tem que dizer assim, para o nosso eu, né? Eu, ó, dá um tempinho aí, tá? Vai para lá, porque Cristo tem que reinar em mim, não mais vivo eu, mas Cristo precisa viver em mim sempre, né? E é uma luta diária, viu? Agora, no final do dia, a gente tem que se perguntar, quem venceu, o meu eu ou o de Cristo, né? Então, assim, a gente precisa entender que quando alguém nos ofende, por quê? Por que ela falou aquilo? O que está se passando com ela, dentro da cabeça dela? Né? A gente precisa tentar ao menos entender. Tem muitas formas de você falar a verdade, né? A gente precisa conversar com o nosso irmão que nos ofendeu. É fácil? Não, não é fácil, não. Nunca foi. E aí a gente passa um tempão tentando ver como é que fala. E às vezes, de outras formas, a gente consegue falar com o irmão, né? Mas é importante. É importante. Você pode. Como é que se diz? Se alguém fez algo do qual você não gostou, deixou mal, você precisa ter o cuidado no que você vai falar. Porque em vez de falar a sua verdade, você pode ofender. E aí deixa de ser a sua razão. Você perde totalmente, tá? Então você pode estar ofendendo em vez de se posicionar, né? Isso quando a gente ofende em vez de se posicionar, as palavras elas cortam muito mais do que um tapa. Elas doem muito, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque em vez de a gente estar se posicionando, a gente vai estar ofendendo. Então a pessoa não vai captar a mensagem que a gente quer passar. Exatamente. Exatamente, porque a gente controlar o nosso temperamento requer sabedoria que vem do alto, né? A gente tem que pensar na união, tem que pensar no perdão. É sim. Isso fala muito do nosso controle de temperamento. Quando a gente está respondendo a alguém e a gente não tem palavras, não mede as palavras para falar e acaba ofendendo. Isso fala muito do nosso controle de temperamento. E quando você achar que é muito sofrido e penosa, porque a vida do cristão é essa, viu? É por aí a vida do cristão. Quando você achar que tá muito penoso, sofrido a vida de cristão, porque é cheia de renúncias, e você pode se sentir humilhada e não está disposta a dar outra face, lembre,
sofrer mais do que Cristo sofreu por nós, e mesmo na rua de cruz, quando ele pediu ao Pai que nos perdoasse, com certeza ninguém aqui na terra sofreu. Precisamos sair do nosso eu e viver o não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, cada vez que ficarmos cultivando sentimentos que não estão de acordo com o nosso Pai, agirmos pela carne e perdermos o controle do nosso temperamento, em vez de tratar, né, a quem fez algo de mal com a gente, quem ofendeu com frieza, e assim a gente vai causando ainda mais o afastamento de quem deveríamos acolher, a gente precisa praticar o cristianismo. Deus nunca nos falou que seria fácil ser cristão, mas Ele nos fala que a recompensa é o céu. E é para lá que eu quero ir. E é com Cristo que eu quero morar, porque o meu alvo é o céu. E o seu, qual é? Com certeza você também quer o céu, né? Então, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Vamos tentar praticar o controle do temperamento, o perdão sem olhar a quem. Cristo é o nosso maior exemplo. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Nesse mundo tão agitado que a gente vive, onde as mínimas coisas nos tiram a paciência, nos tornam agitados, acelerados. Eu digo isso porque, assim, eu costumo dizer que as pequenas coisas são mais fáceis de me tirar do meu eixo do que as grandes tempestades, do que as grandes coisas. Mas eu sei que é algo que a gente precisa trabalhar, que eu preciso trabalhar diariamente, e por isso que eu peço todo Deus para que Ele traga calma para mim, né? Que Ele me transforme, que Ele me mude, porque a gente precisa, neste mundo agitado, tão turbulento, ser a calma que Ele precisa. Então, que Deus possa continuar trabalhando em mim e trabalhando em você. Que possamos um dia realmente dizer: obrigada, Pai. Hoje eu sou calmaria. Hoje eu tenho sabedoria 100% em Ti. Amém? Beijo no coração de vocês. Obrigada por mais estar aqui comigo em mais este vídeo. Deus esteja continuamente na tua vida, na vida da tua família, no teu lar e guiando os teus caminhos. E que a gente possa sempre pensar antes de falar e antes de agir, buscar sabedoria que vem do alto e tentar sempre manter o controle do nosso temperamento, o domínio próprio, porque ele é um dos frutos do Espírito. Amém? Tchau, gente. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? E de se alimentar de mais essa palavra de Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau!